De todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a reunião solene em homenagem aos 120 anos da Escola de Engenharia de Pernambuco, requerimento número 216/2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal. Nesse momento, tenho a honra de convidar para fazer parte da mesa dos trabalhos dessa manhã o magnífico reitor Anísio Brasileiro, da Universidade Federal de Pernambuco. Senhor Alexandre Schuller, diretor da Escola de Engenharia de Pernambuco. Convido o senhor Maurício Pina, engenheiro e professor da Universidade Federal de Pernambuco. Senhor Joadson de Souza Santos, neste ato representando o presidente do CREA Pernambuco, o senhor Evandro de Alencar Carvalho. E convido o excelentíssimo senhor vereador da cidade do Recife, o vereador Jurandir Liberal, autor do requerimento. Convido a todos para, nesse momento de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Brasil, um som imenso, raio livre,
Com muita satisfação, convido o excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal para que vá à tribuna e faça o seu discurso. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar meu querido amigo vereador Eduardo Marques, presidente dessa reunião. Primeiro agradecer a Vossa Excelência, mais uma vez, as nossas reuniões, Vossa Excelência sempre nos ajuda a presidir, a conduzir com muita competência essa casa. Quero saudar meu amigo e reitor da Universidade Federal de Pernambuco, reeleito, com uma vitória sensacional, agora, mais um mandato de 4 anos, o que significa que a universidade está bem conduzida. Parabéns, Anísio Brasileiro, em nome de todos nós que fazemos essa casa. Quero saudar o companheiro engenheiro Alexandre Schuller, diretor da Escola de Engenharia, aqui representando a todos os diretores que passaram por aquela escola durante esses 120 anos. Viu? É muita responsabilidade, né, Alexandre? O meu amigo alvirrubro, companheiro engenheiro Maurício Pina, que hoje ele está todo sorridente, na liderança. Ontem ele foi para o jogo, aí eu estava assistindo, ele todo risonho lá na Arena Pernambuco, que ele saiu meia-noite mais tranquilo, satisfeito, engarrafamento, mas problema na mobilidade de Recife, a gente está com um problema muito sério. Mesmo na Arena a gente tem problema de mobilidade, mas com muita satisfação, quero abraçar aqui Maurício Pina. Ele é novo assim, mas foi meu professor, viu? Companheiro Jadson Souza, representante do CREA, o nosso, inclusive, companheiro Evandro acabou de ligar, dizendo que teve que viajar, e sobre nosso companheiro Jadson está representando o Conselho de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Eu queria, que tem vários amigos aqui presentes, mas eu queria fazer uma saudação especial e, em nome dele, cumprimentar a todos. O companheiro Roberto Costa Coelho, que foi meu colega de turma de 76 da engenharia. Em seu nome, eu queria cumprimentar todos os engenheiros aqui presentes, representando o Sindicato dos Engenheiros, o representante do Clube de Engenharia, vários outros companheiros, engenheiras. Eu tenho, durante esse mandato aqui como vereador, a gente tem procurado destacar a questão da engenharia e a valorização dos profissionais dessa área. Sempre na data do Dia do Engenheiro, na época era Dia do Engenheiro e do Arquiteto, depois mudou a data, nós fizemos todo ano uma homenagem. E a gente sempre destacava ou instituição, ou alguns profissionais, mas a gente sempre deixa esse registro. E hoje eu estou tendo a satisfação de, mais uma vez, fazer uma homenagem à Escola de Engenharia pelos seus 120 anos de existência. Então, a Casa Zé Mariano aprovou esse requerimento por unanimidade dos vereadores, esse requerimento de nossa autoria. E eu queria, para aqueles que não conhecem o trabalho da Escola de Engenharia, eu vou fazer algum resumo que foi filado de um material encaminhado pelo companheiro Maurício Pina. Maurício, eu vou pedir permissão, como um bom aluno, de
trazer algumas informações. Eu sei que Antônio Carlos conhece mais do que todo mundo aqui essa história, mas é mais que todo mundo. Mas Antônio Carlos também pedir desculpa a você se fizer cometer algum engano. Mas eu queria dizer que a Escola de Engenharia, ela foi criada em junho de 1895, através da Lei Estadual número 84, de iniciativa do então governador, o militar engenheiro José Alexandre Barbosa Lima. A Escola de Engenharia de Pernambuco veio a ser, cronologicamente, a quarta instituição de ensino de engenharia do país e a primeira do Norte e Nordeste. A criação da Escola de Engenharia foi motivada pelo notável progresso experimentado no estado de Pernambuco e também a falta de engenheiros nacionais para atender essa demanda que tinha na época. Na realidade, ela começou a funcionar em março de 1896. E pela qualidade de ensino que já então oferecia, ela foi equiparada 2 anos depois, através de um decreto federal, foi equiparada à Escola Politécnica do Rio de Janeiro, considerada à época escola padrão do ensino da engenharia. Para surpresa geral, ela foi extinta em 1904. E aí conta alguns historiadores que o problema foi que alguns alunos se manifestaram contra a nomeação de um político situacionista para catedrático da escola e porque não conhecia, não tinha conhecimentos para exercer aquela função de catedrático. Então, os estudantes se manifestaram na época e houve essa reação para extinguir a escola. Contam também que o governador queria aprovar também um aluno que não tinha sido, realmente não tinha tido a devida aprovação técnica. Então, por isso, provocou a reação do então governador, que extinguiu a escola. Houve uma certa manifestação e a turma procurou o conselheiro Rosa e Silva, que conseguiu apenas prorrogar o seu funcionamento até o final do período escolar. Mas aí teve uma mobilização importante, e isso aí está destacado no livro do professor Newton Maia, Apontamentos para a História da Escola de Engenharia. Ele diz: ante perspectiva tão sombria para o estado de Pernambuco, mesmo para o Nordeste brasileiro, de se ver fechar um estabelecimento de ensino superior, único no gênero em todo o norte do país, sério pelas suas diretrizes normais e útil e indispensável mesmo para o seu progresso tecnológico, um grupo de 12 dos mais dedicados mestres, idealistas, tomou a iniciativa de fundar outra escola de engenharia, associando-se a outros elementos do magistério e a profissionais de engenharia de renome já afirmado. Foi então criada a Escola Livre de Engenharia de Pernambuco, sem a percepção de qualquer remuneração pelos professores e com seu custeio proveniente apenas das taxas e emolumentos pagos pelos alunos. Em 1911, a educação no país foi seriamente afetada pela malfadada lei Rivadavia, que acabou com a oficialização do ensino, permitindo que qualquer escola ou pseudo-escola pudesse ensinar o que bem quisesse e concedesse diplomas a pessoas sem o devido preparo. Essa situação, que causou evidentes prejuízos à Escola Livre de Engenharia, persistiu até 1915, ou seja, 4 anos. Nem mesmo o ano da instituição,
Assim como houvera sido sua antecessora, a Escola Politécnica do Rio de Janeiro foi também equiparada a essa escola livre. Aí, durante o período 96 a 1918, ou seja, 1896 a 1918, durante 22 anos, a Escola de Engenharia funcionou em 2 prédios que não existem mais. O primeiro foi junto à Praça da República, ao lado do Palácio do Campo das Princesas, à margem do rio Capibaribe, em frente ao Teatro Santa Isabel. O segundo era onde funcionou a 7ª Região Militar, na esquina aqui da Rua do Príncipe, com a Rua do Hospício, que hoje é o quartel, o hospital. Em 1917, assumiu a direção da escola o professor Manuel Antônio de Moraes Rego, então prefeito do Recife, que conseguiu do governador Manuel Borba a doação de um casarão situado na Rua do Hospício, aqui pertinho, no número 371, exatamente o local onde a Escola de Engenharia veio a se instalar e nele permaneceu por longo tempo. Em 1918, graças à interferência do governador Manuel Borba e através de um decreto federal, a Escola de Engenharia passou a ter os seus cursos de Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica e Industrial, reconhecidos em todo o território nacional. Em 1920, a escola passou novamente a oferecer o curso de Engenharia Agronômica, em face da extinção da Escola de Agronomia de Socorro e o curso de Química Industrial naquele mesmo ano. A Faculdade de Medicina de Pernambuco foi fundada pelo médico piauiense Otávio de Freitas, dentro das instalações da Escola de Engenharia, ou seja, até isso a Escola de Engenharia produziu a medicina. Em 1925, a instituição voltou a ser denominada Escola de Engenharia de Pernambuco e em 1934 foi oficializada na gestão do interventor Carlos de Lima Cavalcante, ficando o Executivo Estadual com as atribuições de aprovar o orçamento anual da escola e nomear seu diretor. Em 1943, o antigo casarão da Rua do Hospício foi totalmente demolido e construído no mesmo local o prédio atual, que foi inaugurado festivamente no dia 26 de janeiro de 1945, e diz que os concluintes de 1944 deixaram para colar grau em 1945 para inaugurar o Salão Nobre. No governo do Marechal Eurico Dutra, foi criada em 1946 a Universidade do Recife, incorporando, entre outros, a Escola de Engenharia e a Faculdade de Medicina, ambas na qualidade de entidades privadas. Em 1949, essas duas faculdades foram federalizadas. No final de 40, a Escola de Engenharia contratou engenheiros para enriquecer o seu corpo docente e abriu concurso para preenchimento de vagas de professores catedráticos. Logo em seguida, a escola contratou renomados professores portugueses e franceses, resultado em um importante intercâmbio cultural para a escola. As décadas de 50 e 60, marcadas por diversas manifestações estudantis de conotações acadêmicas ou políticas, com forte participação dos alunos da Escola de Engenharia. No ano de 1967, foi efetivada a transferência da escola para o campus da cidade universitária, e onde até hoje permanece, de onde nós fizemos o curso de engenharia, junto com Anísio, que era da turma ele foi da turma de 77 e eu fui da turma de 76, ou seja, eu sou mais antigo do que ele. Tenho orgulho muito de ser engenheiro e ter realmente me formado com muitos companheiros, que eu queria dizer que minha turma, até hoje, a gente se reúne. Uma vez por ano, a gente reúne a turma toda
seja no almoço, seja no final de semana no hotel. E é um momento muito agradável de reencontrar esses companheiros depois de tanto tempo, desde 1976. Eu tive o privilégio de ter sido o presidente da comissão de formatura, que juntou todos os cursos de engenharia, civil, elétrica, mecânica. Ao todo foram 300 alunos, mas de engenharia foram civil 144. Mas a gente se encontra todo ano, viu, Ana Luísa? E é muito bom reencontrar essa tropa. Mas eu tive também o privilégio de reencontrar e conviver com professores, com figuras como Jair Guzmão, que é um super querido, que a gente fez uma homenagem aqui, dando título de cidadão para ele. Jair Guzmão, que é caruaruense, e foi nosso professor de muita gente aqui. Joaquim Corrêa Xavier de Andrade Filho, figura fantástica. Anísio Brasileiro, nosso reitor. Amaro Lins, nosso reitor. Antônio Carlos, nosso querido professor, que todo mundo admira. Então, entre todos que a gente podia citar aqui, vários deles, que eu tenho muito orgulho. O nosso alvirrubro Maurício Pina aqui, que sempre está defendendo a escola de engenharia, está defendendo a engenharia, como conselheiro do CREA, como conselheiro do Náutico, enfim, um companheiro que a gente preza muito. Mas eu queria dizer que eu, como matuto, que vim aqui para Recife para estudar, e que tinha que trabalhar, eu acho que o fato de ter engenharia me faz ter muito orgulho e do esforço de romper essa barreira e ter feito o curso de engenharia, mesmo trabalhando 8 horas de expediente na Sudene. Eu fico muito orgulhoso. E é tanto, Eduardo, quando eu vou nos cantos, as pessoas perguntam, você normalmente pergunta, você é vereador? Eu disse, não, eu sou engenheiro, eu estou vereador. Então, mesmo sem exercer a profissão, mas eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou engenheiro, e mesmo estando vereador já há alguns anos, né, com o companheiro Eduardo, eu fico muito feliz. E minha turma teve o nome de uma figura que também vocês admiram muito. Foi o nosso poeta Joaquim Cardoso, que era matemático, artista plástico, poeta, é um dos maiores calculistas estruturais do Brasil. Eu estou participando hoje dessas comemorações do centenário, dos 120 anos da escola, homenageando nesse plenário aqui da Câmara, e quero agradecer aos colegas da Escola de Engenharia, aos meus companheiros, aos jovens que estão fazendo essa profissão, e a todos aqueles que prepararam o terreno para colocar a Escola de Engenharia de Pernambuco no mais alto patamar da sapiência, aqueles lutadores que num momento de crise, onde a escola ia fechar, e eles seguraram a barra, dando aula gratuita, fazendo um esforço para manter a escola. Então, todos aqueles, né, a gente quer fazer esse momento de reflexão, e quer dizer que a escola vai continuar, e espero que nos próximos 80 anos, que ela vai completar os 200 anos, outras pessoas, que eu não vou ter o privilégio de estar aqui, eu gostaria muito, mas vou ter o privilégio de estar aqui, espero que outras pessoas venham aqui a essa Câmara, seja nesse espaço ou no outro espaço na cidade do Recife, manter essa escola, formando grandes profissionais, que com certeza muita água vai rolar por baixo dessa ponte. Um forte abraço para todos vocês, parabéns, Escola de Engenharia de Pernambuco, e parabéns a todos aqueles que
passaram por ela, seja como professor, como os alunos, como funcionários. Um grande abraço. Com muita satisfação nesse momento, peço ao vereador Jurandir Liberal que faça a entrega de uma placa ao magnífico reitor Anísio Brasileiro, em homenagem aos 120 anos da Escola de Engenharia de Pernambuco. Permite, presidente? Presidente, permite? Câmara Municipal do Recife, homenagem à Escola de Engenharia de Pernambuco, nos seus 120 anos, engenheiro Jurandir Liberal, vereador, Recife, 3 de junho de 2015. Com muita alegria, nesse momento convido o senhor Maurício Pina, engenheiro e professor da Universidade Federal de Pernambuco, para que ocupe a tribuna e faça o seu discurso. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques, que preside esta sessão solene da Câmara de Vereadores do Recife, em homenagem aos 120 anos da Escola de Engenharia de Pernambuco. Magnífico reitor Anísio Brasileiro de Freitas Dourado, reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Professor Alexandre Schuller, o diretor do Centro de Tecnologia e Geociências, Escola de Engenharia de Pernambuco. Excelentíssimo senhor vereador Jurandir Liberal, o autor do requerimento que resultou nesta sessão solene. O engenheiro Joadson Santos, que neste ato representa o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA de Pernambuco, cujo presidente é o engenheiro Evandro Carvalho. Caros colegas engenheiros, aqui presentes nesta sessão solene, convidados, minhas senhoras e meus senhores. O nosso querido amigo Jurandir Liberal, ele teve realmente um momento de inspiração ao solicitar ao plenário desta Casa de José Mariano a realização desta sessão solene para homenagear uma instituição tão importante para a história de Pernambuco, que é a Escola de Engenharia de Pernambuco. Quando você, Jurandir, foi meu aluno, eu nunca achei que você filava, mas hoje eu achei que você filou, porque você copiou o texto do discurso. Mas esse texto que eu escrevi, uma época atrás, a gente escreveu um texto que está disponibilizado, é de domínio público, está na internet. E isso vai fazer com que a gente possa exatamente falar aqui de improviso, como realmente gostaria de fazer. Eu vejo com muita satisfação a presença de ilustres personalidades da engenharia pernambucana. Vejo aqui, nesta sessão, o pessoal da velha guarda da gloriosa Escola de Engenharia de Pernambuco, e aqui assinalo a presença do engenheiro Norman Costa, da engenheira Ana Luísa Limeira, uma das primeiras engenheiras que se diplomaram aqui no nosso estado, e tinha também o engenheiro Norman, temos aqui o engenheiro Dorival Almeida, da velha guarda da Escola de Engenharia, o arquiteto Valdeci Pinto, sempre presente em tudo que envolve a engenharia e a arquitetura no nosso estado, e temos de outras gerações também engenheiros aqui presentes. Assinala a presença do engenheiro e professor Antônio Carlos Maranhão de Aguiar, que dirigiu esta instituição e foi, inclusive, na sua gestão, que a Escola de Engenharia completou 100 anos de existência, há 20 anos atrás.
E assinalar também a presença de outros engenheiros, né, de geração mais próxima, como o engenheiro José Mário Cavalcante, que fomos colegas de turma em 1974 lá na Escola de Engenharia, e que foi presidente do CREA de Pernambuco, o engenheiro Fernando Freitas, presidente do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco. Temos aqui a presença do engenheiro Alexandre Santos, que preside o Clube de Engenharia de Pernambuco, o engenheiro e professor Fernando Jordão de Vasconcelos, que está aqui também presente, da turma de 1975, o professor Jaime Cabral, que atua com muito dinamismo na universidade, o professor Afonso Sobreira, que é o vice-diretor atual da escola, a engenheira Elizabeth Marinho, que também nos brinda aqui com sua presença feminina na engenharia pernambucana, o professor Ernesto Gugel, ou seja, são pessoas que nos são muito gratas, a engenheira Heloísa Amorim de Moraes, que está aqui também abrilhantando, ou seja, são pessoas que nos são tão gratas pela engenharia que isso realmente faz com que a satisfação seja muito grande. Nós queremos destacar aqui alguns pontos importantes referentes a este evento que ora se realiza. É que exatamente há 120 anos atrás, no dia 3 de junho de 1895, o então governador de Pernambuco, José Alexandre Barbosa Lima, ele tomou a iniciativa de fundar aqui em nosso estado esta instituição, a Escola de Engenharia de Pernambuco, que hoje nós reverenciamos com todo respeito. Há 120 anos atrás, não havia formação de engenheiros aqui na região. Nós fomos a primeira instituição de ensino de engenharia do norte e nordeste do Brasil. Chegamos a ter o privilégio de ter aqui na nossa cidade 2 instituições de engenharia, porque em 1912, um grupo de professores da nossa instituição, houve uma cisão e eles resolveram criar a Escola Politécnica de Pernambuco, que hoje também é uma instituição de engenharia, mais do que centenária, que completou 100 anos em 2012, portanto tem 103 anos de existência, foi também homenageada por esta casa. Nós chegamos a ter 2 escolas de engenharia aqui no estado, aqui na nossa cidade, a Escola de Engenharia e a Escola Politécnica, sem que nenhum estado ou outro do Nordeste tivesse qualquer instituição desse porte. Inclusive a nossa Universidade Federal de Pernambuco, magnífico reitor, professor Anísio, nós temos a primazia na área de Direito, porque nós fomos o primeiro curso de Direito no Brasil, em 1827, com o de São Paulo, e de Engenharia, no Norte e Nordeste, nós fomos o primeiro. Antes de nós, somente instituições no Sul e Sudeste do país, especificamente a Academia Real Militar, criada ainda por Dom João VI, no Rio de Janeiro, a Escola de Minas e Metalurgia de Ouro Preto e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a USP, praticamente contemporânea com a nossa, apenas 1 ano de diferença entre nós e São Paulo. Então, Pernambuco sempre esteve na vanguarda e isso é realmente motivo de muito júbilo e muita satisfação. Além disso, tivemos fatos marcantes na nossa instituição. Um deles, muito bem retratado aqui pelo nosso querido vereador Jurandir Liberal. É que nós não estaríamos hoje aqui presentes comemorando esses 120 anos de existência, não fosse o fato de que um grupo de 12 abnegados professores, há mais de 100 anos atrás, que isso ocorreu exatamente em 1904, 1905, quando o então governador resolveu extinguir esta instituição, né, alegando que era economia para o erário público, né, não havia sentido para isso. Na verdade, havia outras razões que motivaram, e essas razões foram aqui, conforme registra a história, indicadas pelo vereador Jurandir Liberal. Então, para não deixar morrer essa história, esse grupo de 12 abnegados professores, eles resolveram manter a instituição. E ela não mais estava recebendo subvenção do poder público, porque a escola iniciou estadual. Foi criada pelo governador José Alexandre Barbosa Lima. Então, eles resolveram manter a instituição sem receber qualquer remuneração. E assim permaneceu durante um longo período, fazendo exatamente do ensino, do magistério da engenharia, um verdadeiro sacerdócio, sem receber qualquer tipo de remuneração. Isso é algo que digamos assim, um gesto muito altruísta, um gesto que fez com que realmente hoje nós pudéssemos estar aqui comemorando esse evento.
E a escola passou a ser denominada de Escola Livre de Engenharia de Pernambuco. E funcionou aqui pertinho de nós, é só nós atravessarmos a rua. Neste prédio, onde funcionou durante muito tempo a 7ª Região Militar, exatamente na esquina aqui da Rua do Príncipe, com o largo aqui do Parque 13 de Maio, funcionou esta instituição durante um bom período. Quando antes ela funcionava aqui na Praça da República, num prédio que hoje não mais existe, nas imediações do prédio que hoje é a Secretaria da Fazenda. Então aqui foi a 2ª sede. Já mais adiante, nós conseguimos um fato marcante também, é que o diretor da Escola de Engenharia era o professor Manuel Antônio de Moraes Rego, uma figura imponente da engenharia pernambucana no século passado, que dirigiu a escola durante 23 anos. E ele era prefeito do Recife e diretor da escola. E ele conseguiu, com o governador Manuel Borba, que fosse doado um prédio, era um casarão antigo, a gente tem fotografia desse prédio, aqui na Rua do Hospício, número 371, onde a escola se estabeleceu durante um bom período. Esse casarão, ele foi demolido em 1943, para dar lugar a um novo prédio, que é o prédio que ainda hoje existe, denominado, que tem Escola de Engenharia de Pernambuco, e onde está funcionando, estamos exatamente com um projeto em implantação do funcionamento do Memorial da Engenharia em Pernambuco, neste prédio. Eu quero, inclusive, dar uma notícia aqui a todos em primeira mão, já falamos com o magnífico reitor a esse respeito. Ontem pela manhã, nós tivemos boa parte da manhã aí no prédio nosso da Rua do Hospício, que foi a 4ª sede nossa, como já foi destacado, e onde vai funcionar o memorial, com os engenheiros da Prefeitura da cidade universitária e com a empresa já contratada pela universidade para dar início à recuperação da coberta do prédio. Porque esse é o primeiro passo gigantesco para nele nós estabelecermos o Memorial da Engenharia em Pernambuco. Os trabalhos estarão sendo iniciados já na próxima semana, para que em seguida a gente possa efetivamente fazer com que o Memorial da Engenharia lá possa ser instalado. Então, esses fatos todos citados, essa instituição, a Escola de Engenharia, ela veio funcionar exatamente nesse prédio até 1966, 67, quando houve a transferência lá para o prédio da cidade universitária, funcionando antes em outros prédios lá no mesmo campus. O professor Newton Maia foi um dos diretores também da instituição, e ele escreveu realmente vários apontamentos importantes para a história da escola. Nós podemos destacar que a Escola de Engenharia de Pernambuco serviu de sede para várias instituições. Como já foi destacado, a Faculdade de Medicina de Pernambuco surgiu dentro da Escola de Engenharia de Pernambuco. O Clube de Engenharia de Pernambuco, cujo presidente está aqui presente, surgiu dentro da Escola de Engenharia de Pernambuco. É porque em 1919, o nosso Clube de Engenharia, que é o 2º clube mais antigo do Brasil, superado apenas pelo do Rio de Janeiro, capital da República à época, havia um grupo de professores que tinha interesse de se manifestar politicamente, o que era um pouco tolhido pela condição de professor. Então eles resolveram se reunir e dentro da Escola de Engenharia nasceu o Clube de Engenharia, que muito em breve estará completando 100 anos de existência. Daqui a 4 anos nós estaremos, se Deus quiser, comemorando aqui o centenário do Clube de Engenharia de Pernambuco. O CREA, por sua vez, o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, nasceu dentro do Clube de Engenharia. Quer dizer, o CREA é neto da Escola de Engenharia. Porque o clube é filho e o CREA é neto da Escola de Engenharia. Quer dizer, são todas instituições perfeitamente interligadas e todas fazem parte da história da nossa engenharia, do nosso Estado. Durante a década de 60, houve vários fatos realmente marcantes, manifestações de estudantes. Na década de 50, houve uma greve extraordinária na greve de 50, que os alunos se rebelaram, mas não era por nada não. Os alunos lutavam para que a escola tivesse mais aulas práticas, para que houvesse um aperfeiçoamento do currículo da Escola de Engenharia. É difícil a gente imaginar hoje uma greve assim com o espírito tão altruísta dos alunos realmente quererem condições de ensino mais adequadas. Não era para vantagens pessoais, como muitas vezes se vê, não. Era para que realmente a qualidade do ensino fosse melhorada. Na década de 60, várias manifestações políticas ocorreram, em que a Escola de Engenharia sempre esteve presente, e eu ainda fui formado pela Escola de Engenharia de Pernambuco. Eu fui a última turma da Escola de Engenharia
Depois ela voltou, ela foi criada novamente. Mas a nossa turma, caro amigo Zé Mário, a de 1974, a gente tem no diploma ainda, que a Universidade Federal de Pernambuco nos concedeu o título de engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Pernambuco. Em 1975, foi criado o Centro de Tecnologia, na época se chamava apenas Centro de Tecnologia, que posteriormente veio a se denominar Centro de Tecnologia e Geociências, hoje o CTG, muito bem dirigido pelo nosso querido amigo professor Alexandre Schuller. Então, durante um período, nós tivemos que o nome Escola de Engenharia ficou ausente da instituição. Somente em 1995, na gestão do professor Antônio Carlos Maranhão de Aguiar como diretor da escola, ele conseguiu do Conselho Universitário que voltasse a se denominar Escola de Engenharia. Hoje, a nossa instituição se chama Centro de Tecnologia e Geociências, Escola de Engenharia de Pernambuco, exatamente para preservar todo o brilho dessa instituição que tantos e tantos serviços prestou e tem prestado à nossa cidade, ao nosso estado, à nossa região e ao nosso país. Durante todo esse tempo, nós tivemos professores extraordinários, professores lendários da nossa instituição. Não poderíamos deixar aqui de registrar, por exemplo, que o professor Luiz Freire, o professor João Holmes Sobrinho, o professor Heitor Maia, o seu filho, o professor Newton Maia, que foi diretor da escola durante um bom período, e no passado mais recente, outros que foram nossos professores, e aqui também nós reverenciamos com muito orgulho, nas pessoas do professor Jaime de Azevedo Guzmão Filho, na pessoa do professor Antão Luiz de Melo, na pessoa do professor Joaquim Correia de Xavier Andrade Filho, na pessoa do professor Arlindo Pontual, na pessoa do professor Eleomar Martorelli. José Mezel não chegou a me ensinar não, mas ensinou. Professor Mário Antonino, Mário de Oliveira Antonino, ou seja, são grandes e grandes professores que passaram pelo curso e que deixaram as saudades, deixaram aquelas marcas de grandes professores que foram. Eu tenho muita satisfação e orgulho de dizer que completei este ano 40 anos de professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ingressei nela por concurso, realizado o concurso no dia 31 de janeiro de 1975 e fui empossado como professor no dia 1º de março de 1975. Já passei há muito do tempo de me aposentar, há muito. Mas continuo em plena atividade, porque para mim é um motivo de prazer e de satisfação ser professor, ensinar. Eu acho que a missão de professor é uma missão tão nobre, uma missão tão relevante, que até emociona ser professor. Você está transmitindo para aqueles jovens, para aquelas pessoas que vão deter, atuar na engenharia. É muito grato, é muito realmente emocionante ser professor. A coisa chega a um ponto que nós poderíamos estar em casa hoje, de pijama, assistindo televisão, porque em nada a nossa remuneração como professor ia ser alterada, porque temos direito à aposentadoria integral. Ou seja, hoje nada nos é pago pelo fato de ensinar. Mas a função de professor, como disse, é algo emocionante, é algo que cativa. Nós nos sentimos jovens quando estamos em contato com eles. Nós nos sentimos na necessidade de sempre estudar, de sempre aprender, para permanentemente estar mostrando aos alunos realmente o que há de novo, o que há de mais moderno no campo da engenharia. Então, o diretor, o professor Alexandre Schuller, nos designou para presidir os eventos comemorativos desses 120 anos da Escola de Engenharia. Agradeço ao professor Schuller por toda essa atenção que nos dedicou. E, aproveitando o ensejo, nós queríamos aqui exatamente dar conhecimento a todos, se é que as pessoas ainda não foram não tomaram conhecimento desses eventos. Hoje, o vereador Jurandir Liberal nos prime exatamente no dia, que o dia é hoje, 3 de junho é hoje, com os 120 anos, com essa sessão solene memorável aqui na Câmara Municipal do Recife. Na próxima segunda-feira, dia 8, às 18 horas, a Assembleia Legislativa de Pernambuco nos prestará, quer dizer, a instituição será homenageada os 120 anos da Escola de Engenharia. Na quarta-feira, dia 10, será a vez do Conselho de Engenharia, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, prestar a mesma homenagem. E no dia 15, nós teremos na Câmara dos Deputados, em Brasília,
uma sessão solene daquela instituição, daquela casa legislativa, com a função específica de homenagear os 120 anos da Escola de Engenharia de Pernambuco. Porque ela transcende o âmbito da nossa cidade, transcende o âmbito do nosso estado, por ter sido exatamente pioneira no ensino da engenharia no norte e nordeste do Brasil. Nós vamos ter, durante o período de 16 a 19, uma semana de engenharia, também comemorativa aos 120 anos da instituição, no auditório Newton Maia, do nosso Centro de Tecnologia e Geociência, da Escola de Engenharia de Pernambuco, e que nós vamos ter palestras de muito interesse para a nossa sociedade. Procuramos fazer, junto aos professores, a escolha de temas que não fossem temas estritamente acadêmicos, mas temas em que a sociedade realmente passasse a despertar esse interesse da sociedade. Então, nós vamos ter, na quarta-feira, uma palestra sobre fundações na cidade do Recife, exatamente com relação às edificações, alguns acidentes que ocorreram a esse respeito. Na quarta-feira, haverá uma palestra sobre a questão da rodovia BR-101, a rodovia de contorno do Recife, a relação entre os acidentes de trânsito que lá ocorrem e vários aspectos de engenharia da via. Na quinta-feira, nós vamos ter uma palestra na área de recursos hídricos, abordando a questão de obras de engenharia necessárias para controle das secas e das cheias no estado de Pernambuco. E na sexta-feira, encerrando essa semana, nós vamos ter uma palestra sobre construção de cidades sustentáveis. Além dessas palestras que são do âmbito da engenharia civil, nós vamos ter também, à tarde, dos dias 16 e 17, palestras no campo da engenharia eletrônica. Então, ficam todos convidados para participar desse evento, que será, de fato, um motivo de muita honra e de muito orgulho para nós. Então, vereador Jurandir Liberal, queira receber aqui os nossos agradecimentos pela sua iniciativa de promover esse evento, mostrando à cidade do Recife da importância que tem a Escola de Engenharia na formação de engenheiros que contribuíram e ainda hoje contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região e do nosso país. Então, agradecemos pela oportunidade e convidamos a todos para participar dos demais eventos que vão compor os 120 anos da nossa gloriosa Escola de Engenharia de Pernambuco. Muito obrigado. Registro as presenças do vice-diretor do Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Pernambuco, o senhor Afonso Oliveira, do senhor Fernando Rodrigues de Freitas, presidente do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco, do senhor Alexandre Santos, presidente do Clube de Engenharia de Pernambuco, do senhor Valdeci Fernandes Pinto, presidente da Academia Pernambucana de Ciências, e da senhora Diane Barros, presidente da União dos Estudantes de Pernambuco. Esse momento, com muita alegria, muita honra, convido para ocupar a tribuna o magnífico reitor Anísio Brasileiro. Então, bom dia a todas e a todos. Eu quero inicialmente dizer da satisfação, da honra e do agradecimento que a Universidade Federal de Pernambuco, através do Centro de Tecnologia e Geociências, da nossa querida Escola de Engenharia, agradece à Câmara dos Vereadores. Nesse sentido, saúdo o vereador Eduardo Marques, presidente dessa sessão, da importância desse ato, porque se há um bem precioso para os povos, esse bem chama-se democracia. E a democracia existe e funciona quando as instituições existem e funcionam. É o exemplo, né, das instituições ligadas ao Poder Legislativo, particularmente a Câmara de Vereadores, que é a unidade mais próxima dos municípios e do dia a dia da população, dos problemas do nosso povo. Então, nós somos muito gratos à Câmara por esse ato, né, de homenagem aos nossos 120 anos. Nesse sentido, já também agradecer ao vereador Jurandir Liberal, amigo de longa data, né? A Jurandir formou em 76, eu em 77, então tivemos histórias muito parecidas e sempre, é verdade que ele é sempre um engenheiro e ele está, talvez terceiro ou quarto mandato, né? Quarto mandato como vereador, com o que muito honra a nossa universidade.
A direção da casa, da nossa escola, né, aqui representada pelo professor Schuller, juntamente com Afonso. Alexandre Schuller, ele não é engenheiro, ele é químico industrial e tem uma relação muito forte com a engenharia química, na medida em que a química industrial ela está na origem das aplicações da tecnicidade à indústria. Então, é uma das formações mais antigas que nós temos no mundo, no Brasil, e particularmente na UFPE, e ela é uma honra para a universidade ter Alexandre Schuller como nosso diretor, né? Quero cumprimentar o CREA, aqui representado pelo engenheiro Joadson, dizer, o CREA é o filho da escola ou é o neto? É o neto, né? Porque o clube é o filho, né, Alexandre? Nós vamos fazer um breve comentário. E Zé Mário, né, nosso engenheiro também, ex-presidente do CREA, engenheiro da Escola de Engenharia. Ao saudar Maurício Pina, quero cumprimentar todos os que fazem, todos os docentes, estudantes, a comunidade da universidade e da Escola de Engenharia aqui presente e também presente no campus da UFPE, na cidade universitária, mas também em Caruaru. Mas também nós entendemos que é uma homenagem à engenharia como um todo. Então eu entendo que ela é extensiva aos 100 anos, 110 anos, 100 anos próximo da nossa Politécnica. Ela acabou de fazer 100 anos, né? 103 anos da Politécnica, a Universidade Católica também com uma formação de mais de 50 anos de engenharia, a recente Univasp, né, com a nossa Universidade Federal mais jovem, enfim. Então, Maurício representa como presidente do Memorial da Engenharia de Pernambuco, ele representa esse espírito, né? E nós seríamos capazes de falar horas aqui sobre a engenharia, e não vamos fazê-lo, né? Não é exatamente o caso, mas nós agradecemos muito a essa capacidade que Maurício tem de aglutinar todas as formações e essa história tão bonita da nossa escola. Então, eu quero dizer, improvisadamente, Maurício, eu escrevi algumas notas aqui também, né? Dizer o seguinte, quero cumprimentar o cerimonial da universidade, agradecer a Roberta, a Passarinho e particularmente a Conceição. Conceição, ela não é engenheira, mas ela tem a ligação de Conceição com a escola é muito grande, porque ela iniciou sua vida como profissional na UFPE no laboratório de solos e instrumentação, na engenharia civil, na época de Lauro e Jaime, que foram os primeiros coordenadores do laboratório com o Washington. Então, ontem eu encontrei com ela, e aí, Conceição, vamos amanhã? Vamos, né? Então, nós estamos aqui, que nós fazemos parte dessa história, né? Viu, Roberta? Conceição tem que ir, né? Porque ela é muito importante na nossa trajetória. Eu entrei em 73 e eu quero dizer que o curso de engenharia é um curso muito difícil no mundo inteiro. Ele requer muito foco, ele requer muita disciplina, muita organização, ele requer um raciocínio bem preciso, ou seja, você nunca conseguirá estudar, fazer uma prova se você não tiver previamente horas e horas de estudo. Então isso vem do cálculo, isso vem da álgebra linear, alguns de nós estudou com Maria Helena Novaes e via a professora portuguesa da difícil, né, compreensão dos princípios da geometria analítica, do desenho, da álgebra linear e quando você faz mecânica 1 e 2 com o manecão, aí você vê que realmente ou estuda ou não vai muito adiante. E quando a gente chega em resistência ou fundações, aí é que complica mesmo. Então, quando fiz resistência, eu percebi que eu gostava muito de história. E aí foi aquela grande dúvida, né? Que a gente entra muito jovem e dizia, eu vou fazer o quê? Rapaz, se eu deixasse engenharia naquela época, minha mãe, eu acho que ela tinha uma síncope, dizia assim, né? Não dava, você tinha que fazer engenharia, medicina, direito, e ainda mais quem vem do interior, né? Como a gente, né, Jurandir? Então eu fiz engenharia, fiz um bom curso, mas a história ficou presente no meu interesse. E eu vim fazer a ponte, muitos anos depois, com a engenharia através da história. E eu sou muito grato ao professor Antônio Carlos, eu nunca comentei isso com ele, porque o tempo dirá a importância de Antônio Carlos para a engenharia brasileira e particularmente para a motivação da engenharia pernambucana, no período que ele foi diretor da escola, há 20 anos atrás, 1995, quando nós fizemos 100 anos.
E era um momento difícil, né? Momento de crise econômica, tem uma relação muito grande entre a engenharia e a arquitetura. Quero cumprimentar o nosso reitor da Federal Rural, há alguns anos, né? Sempre reitor, né, professor Valdeci, arquiteto, engenheiros arquitetos ou arquitetos engenheiros estão na origem da nossa formação, particularmente na França. E Antônio Carlos, ele nos motivou, ele disse, poxa vida, em qualquer situação a engenharia sempre vai existir, a todos os atos dos 100 anos, e naquele momento, Antônio, eu era o chefe do Departamento de Engenharia Civil, e foi quando eu comecei a me interessar pela história dos engenheiros. E aí Jaime também fez parte de um processo, 10 anos depois, nós lançamos, quando fizemos 110 anos, o Edmilson era o diretor, nós lançamos um seminário, eu era o pró-reitor de extensão, Amaro já era o reitor, e nós fizemos um seminário, a engenharia através dos tempos. Foi coordenado por mim, por Bernard e por Jaime. A gente gosta, né, Jaime, da história. E foi um seminário que teve uma dezena de sessões e eu tenho todo esse material guardado e eu já sei o que eu vou fazer quando terminar o mandato. Eu vou trabalhar nessas publicações que a gente prometeu, né, Jaime? A gente prometeu a todo mundo que ia sair essas publicações. E a ideia desse seminário é dizer que a engenharia existe através dos tempos. Ela sempre existiu. O ato do atrito, né, que gera o fogo, é um ato de engenharia. E quando você tem no século XV, com a época do Renascimento, é ali que você vê a importância da engenharia, por exemplo, nos aquedutos ou nas fontanas para cuidar da água, ou nos relógios mecânicos, que você vai hoje em qualquer cidade da Europa e você fica fascinado como é que aqueles engenhos do século XV foram feitos, e as igrejas. Né? As igrejas são obras típicas do métier, do ofício dos engenheiros, que não se chamavam engenheiros na época, e só vão ter uma denominação de engenheiros no século XVIII, com a primeira fase da Revolução Industrial, particularmente na França, na École Nationale de Pont-Chaussée. Eu tive a honra de ter feito meu doutorado lá, mas o professor Antão Melo, nos anos 60, eu descobri que ele, ao se formar, ele teve um período também na École de Pont, que é a escola, digamos assim, de referência no mundo, como escola civil e como escola que vai dar um sentido à profissionalidade, juntamente com as escolas de engenharia na Inglaterra e na Alemanha, que surgem muito ligadas à iniciativa privada, para responder aos desafios da primeira fase da Revolução Industrial, particularmente das ferrovias. E é nesse período, século XIX, que vai se criar, na França, a École Polytechnique, que é a escola politécnica que expressa a compreensão que a França tem da engenharia como uma atividade ligada ao Estado. A formulação e a implementação de políticas públicas a partir da engenharia. Por isso que eu não entendia, o senhor é advogado, não é? Mas eu não entendia, eu fiquei lá no ano 2000 num pós-doc, que eu não entendia, porque na sala ao lado da minha, no laboratório que tinha na École de Pont, tinha um filósofo. Então eles contratavam um engenheiro, mas também contratavam um filósofo. Por quê? Porque essa concepção da engenharia, não apenas como cálculo, mas também como filosofia, como compreensão do mundo, da natureza, como compreensão das regras da economia, são engenheiros que vão estabelecer as primeiras tarifações de pontes e de estradas no mundo inteiro. Você utilizar os princípios da economia para poder tarifar uma infraestrutura. Então essa é a ideia, é mostrar essa visão ampla e aberta da profissionalidade da engenharia, que vai responder aos desafios no mundo inteiro, e é aí que vai surgir a nossa escola de engenharia, como muito bem foi dito por Maurício e Jurandir mencionou. Então, a escola de engenharia, que surge em 1895, ela surge num contexto, né, Maurício? Ela surge no contexto da criação da Faculdade de Direito, no contexto da criação da Faculdade de Farmácia, em 1900, da Faculdade de Medicina, e respondendo ao momento de urbanização das cidades, de criação das nossas ferrovias e sistemas elétricos, enfim, as redes urbanas que vão fazer as cidades se desenvolverem. E é isso que vai estar na origem da faculdade da Universidade do Recife,
como foi dito aqui em 1946, que agrupa as escolas então existentes e particularmente a Escola de Belas Artes, que vai dar origem à nossa arquitetura nos anos 30, a biblioteconomia, o serviço social, e a história é conhecida, e Maurício fez menção realmente a algo muito importante, que é os anos 50, que é a greve da geologia. Porque que era que o pessoal queria? O pessoal queria aula prática, não queria apenas as teorias matemáticas extremamente complexas que você tinha que demonstrar os problemas, né, em meia hora lá da Escola de Engenharia na Rua do Hospício. Então, a RIPA vem também, né, Antônio, como uma contribuição dos engenheiros, dos estudantes à crítica. Né? E nós somos não só críticos, mas também nós somos ligados aos movimentos sociais. Então, Cândido Pinto é a escola de é da Escola de Engenharia e é que vai dar, é o nome da UEP, presidida hoje por Diane, a quem eu saúdo, né, como nova presidente da União Estadual de Pernambuco. Então, é dessa época dos anos 50 que vai estar o Norman, é engenheiro dessa época, né, Norman? E a Escola de Engenharia responde a esses desafios da industrialização. Quando o Maurício disse que foi o CREA e o clube foram criados dentro da Escola de Engenharia, eu digo que a CHESF foi criada na Escola de Engenharia. Porque em 1949, uma equipe de professores vieram de Toulouse e instalaram os laboratórios de eletrotécnica, não é isso, Antônio? Com aquele professor que faleceu recentemente no Rio, Amaranto, né? Amaranto estudou na França e trouxe uma equipe de professores e eles instalaram o laboratório de eletrotécnica e daí surgiu a CHESF, né? A CHESF ela veio, mas eu posso falar também da Coperbo, que você, né, também está nessa origem da Coperbo com toda a química industrial. E nós chegamos aos anos 60, anos turbulentos, regime militar, e a Escola de Engenharia foi um verdadeiro baluarte, né? Muitos foram os estudantes que deram suas vidas e lutaram pela democracia no Brasil, e daí a importância de se reverenciar Cândido como que é a nossa União Estadual de Pernambuco. E os anos 70 são anos importantes, milagre econômico, não é? As escolas, a pressão da classe média por ascensão, e vão haver as mudanças nos currículos, e passa-se do regime seriado para o regime crédito, não é isso? Eu já sou dessa época, então eu sou de 77 junto com o Alexandre. Então, a turma A, né? A Alexandre, Amaro, Anísio, e vem aí uma equipe de engenheiros, né? Jurandir de 76, e realmente fomos todos alunos de Maurício Pina, né? Que é a famosa disciplina, né, de Construção Civil 1 e 2, Maurício, como é o nome do outro? Maurício Coutinho e Maurício Pina, né? E a gente só se formava realmente quando eles davam as notas. Então a colação de grau era amanhã e as notas desses dois não saíam, e a gente ficava naquela pressão, todo mundo ligando para a Astep, né? Porque Maurício trabalhava na Astep, eu era estagiário na Astep, e só soltavam a nota na véspera da gente colar grau. E algo que muita gente não sabe, Diane, é que, além da Escola de Engenharia ter abrigado outras instituições, hoje nós abrigamos a pós-graduação da Faculdade de Direito, né? A nossa FDR aqui no prédio da Rua do Hospício. Eu liguei para o diretor da faculdade, comuniquei a ele que nós tínhamos essa sessão, mas ele não pôde estar presente. Mas nós abrigamos, muita gente não sabe, o DCE. Por quê? Porque em 73, 75, quando os diretórios acadêmicos foram reabertos pelo movimento estudantil, na época do regime militar, houve um grande movimento e eu fiz parte, não era da linha de frente, tinha outros, mas nós retomamos o DCE e nós instalamos o DCE na Rua do Hospício, onde da Escola de Engenharia. E havia um candelabro muito bonito, né? Você lembra, Antônio Carlos? E eu não sei, esse candelabro está em algum lugar, a gente tem que ir atrás dele, porque ali na sessão plenária, né, onde havia a famosa sala da congregação, a gente instalou ali o DCE e daí retomou a UEP, retomou a UNE e as lutas estudantis que foram responsáveis e que vieram junto com o movimento pela anistia e a redemocratização do Brasil. Então, eu quero dizer não só da importância imensa para o desenvolvimento econômico e social, mas para a democracia brasileira, os engenheiros, a engenharia está sempre presente.
Então, isso são os anos 70 que muitos que vivemos, né? Jordão é de 75, passamos 30 anos, né, Jordão, na disciplina de economia dos transportes, somente recentemente é que o Jordão tomou conta dela sozinho, porque eu já não podia dar as aulas na graduação. Mas vou voltar, viu, Jordão? Daqui a 4 anos voltamos a dividir a disciplina, né, de economia dos transportes. Os anos 80 são anos muito ricos na universidade, porque vão surgir as pós-graduações, vereador. As pós-graduações hoje, elas são um esteio, né, da formação e do conhecimento brasileiro, e é nas universidades federais, particularmente, que as pós-graduações são muito fortes, e veio aí nesses anos a eletrônica, é a primeira pós-graduação nossa, junto com civil, e nós temos aí, hoje, a Heloísa vai se formar exatamente nesse contexto, né, Heloísa, dos anos 80, junto com Afonso, que são jovens gerações de profissionais que fizeram seus mestrados e seus doutorados e que articulam, né, a formação profissional com engenheiros profissionais de empresas e com as competências de calcular uma ponte, ao mesmo tempo com as teorias, né, que se desenvolveram ao longo do tempo. E nós chegamos aos anos recentes com um centro de tecnologia e geociências, caro vereador, dos mais importantes do Brasil. Nós temos aproximadamente 800 estudantes, né, na graduação e na pós-graduação. Nós temos uma dezena de formações na graduação e, particularmente, nós fomos capazes, com o apoio muito grande do governo federal, de criar novas formações, né, novas formações da engenharia para responder aos desafios atuais da sociedade. É o caso, por exemplo, da engenharia de alimentos, é o caso da engenharia naval, para responder às demandas de renascimento da indústria naval brasileira e, particularmente, da refinaria, do estaleiro. E nós temos hoje engenharia de energia, engenharia naval, engenharia de equipamentos, engenharia de petróleo, juntamente com as clássicas, engenharia civil, mecânica, elétrica e cartográfica, não é, Gugel? Gugel talvez seja aqui o único que tem dupla engenharia cartográfica, e ainda gosta tanto que foi fazer engenharia civil na nossa escola politécnica. Então, eu queria, assim, concluir dizendo dessa importância sobre esse binômio aspectos sociais e desenvolvimento econômico, e o grande desafio hoje que se coloca para a gente para todos nós, sim, olha aí, Norman foi presidente do diretório acadêmico e comandou a greve de 58. Mas, Norman, você era como é que se dizia na época, né, Norman? Então, mas você não está na origem da ripa, né, Norman? Não, porque até hoje Antônio Carlos e eu já conversamos, até hoje não se sabe quem fazia a ripa. Isso é um segredo que vocês guardam e vocês nunca vão dizer. Eu sei que tem um engenheiro que fez o livro, né? Que é o Walter, né? Uma vez, hein? Né, Walter? Walter Ramalho. Uma vez eu encontrei com ele numa solenidade e fui falar com ele. Eu ia perguntar quem era a turma da ripa, mas eu não perguntei, não. Era um segredo, viu, Alexandre? Mas a turma malhava mesmo, viu? Metia a ripa nos professores, no diretor da escola, não tinha pena. Mas Norman não deve fazer parte da ripa, nem Antônio Carlos. Com certeza, são jovens muito... né? Então, ele foi responsável por uma importante profissionalização do curso de engenharia. Então Norman, quando eu falei nos anos 70, a gente volta, né, para os anos, esse período. Desafio, né? Inovações de tecnologia do conhecimento na graduação. Mudar muito, Jair, o formato tradicional com que nós aprendemos. Aquela coisa de você chegar no quadro e passar 2 horas demonstrando uma fórmula, os estudantes começam a ficar dispersos. A gente tem que inovar muito nas nossas formações na graduação, utilizar sim o celular, porque se você não utilizar o celular nas formações, eles vão ficar mandando mensagem uns para os outros e enquanto você fica lá né, demonstrando uma fórmula. Então você tem que usar essas novas tecnologias, muito mais trabalho em equipe do que assistir aula individualmente, muito mais projeto
né, em equipe do que projetos individuais. Então, louvo muito a época de Jaime, que tinha o famoso projeto de fundações, e hoje nós temos que você participa muito intensamente, Maurício, os TCCs, né, que são os projetos onde você tem uma visão integrada. Então, esses são os desafios da Escola de Engenharia, dentro de um contexto de dificuldades econômicas, mas que o Brasil é um país muito forte, muito rico, com uma imensa capacidade, nós vamos superar e certamente nós rumaremos aí para os próximos anos, né? E esperamos estar juntos da Câmara, contribuindo para o progresso do nosso país e do nosso povo pernambucano e brasileiro. Então, muito obrigado ao senhor, muito obrigado ao vereador Jurandir. Senhoras e senhores, o presidente da Câmara Municipal do Recife, o vereador Vicente André Gomes, gostaria muito de presidir essa sessão na manhã de hoje, mas precisou representar esta casa em uma reunião anteriormente marcada e não conseguiu chegar a tempo, mas me pediu para parabenizar a todos que fazem a Escola de Engenharia de Pernambuco pelos seus 120 anos de fundação. Parabéns. Eu, ao longo desses 6 mandatos de vereador que o povo do Recife tem me outorgado o privilégio de representá-los, eu acredito que eu desconheço outro vereador que ao longo de todo esse tempo que está aqui demonstre tanto amor pela sua profissão como o vereador Jurandir Liberal. E eu tive ele todos os anos, em diversas reuniões solenes, ele vem homenageando todos os engenheiros da cidade do Recife, do estado de Pernambuco. E eu tenho tido o privilégio de presidir essas reuniões, muitas dessas reuniões. Não é? O trabalho que o vereador Jurandir Liberal tem feito nesta casa honra muito toda a sua família, todos os seus amigos e principalmente a todos aqueles que ele tem confiado os votos nas últimas eleições da cidade do Recife para vereador. Vereador Jurandir Liberal, ele é digno de todos os nossos aplausos. Parabéns, Excelência. Vereador Jurandir Liberal só tem um defeito, viu? Ele é torcedor do Náutico. Eu quero, em nome de todos os recifenses, de todos os vereadores e vereadoras, funcionários desta casa, parabenizar a Escola de Engenharia de Pernambuco pelos seus 120 anos de fundação e relevantes serviços prestados ao povo do Recife. Parabéns a todos que fazem a Escola de Engenharia de Pernambuco. Parabéns. Antes de terminar, o vereador Jurandir Liberal convida a todos para um coquetel no Salão Nobre. É um lanchezinho. No Salão Nobre desta casa. E eu gostaria, nesse momento, de fazer os meus agradecimentos. Agradeço a presença de todos, né? Mais uma vez, parabenizo o vereador Jurandir Liberal por essa proposição tão importante para essa casa e para o povo do Recife. Agradeço ao TV Câmara, que mais uma vez transmitiu ao vivo pelo site da Câmara Municipal do Recife esse momento tão importante e vai disponibilizar pelo YouTube. Não é? Agradeço também ao cerimonial desta casa, que mais uma vez, sem vocês, nós não conseguiríamos fazer uma reunião tão bonita e tão organizada como essa. Muito obrigado a todos vocês. Né? Agradeço a todos os outros funcionários dessa casa que, de uma forma direta ou indireta, participou para o sucesso desse evento. Muito obrigado a todos vocês. E não havendo mais nada a tratar, encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para logo mais às 15 horas, nesse mesmo local, para a reunião ordinária. Muito obrigado.